Amigo internauta, muito boa noite. Nós estamos em direto aqui a partir da sede do Atlético Petróleos de Luanda. O Petro de Luanda que dentro de mais alguns instantes dará uma conferência de imprensa para reagir ao comunicado da Federação Angolana de Futebol, tornado público ontem, 1 de setembro, onde dá conta que o clube fica suspenso de toda a atividade futebolística nos próximos 2 anos. A direção liderada por Tomás Faria chamou a imprensa para hoje apresentar a sua posição relativamente a este comunicado tornado público, como fiz referência no final da tarde de ontem, em que são visados alguns clubes, entre os quais o Petro de Luanda com 2 anos de suspensão, a Académica de Lubito, o Cabos Corpo do Palanca e o 1º de agosto que vai pagar uma multa no valor de 200 UCF. O Petro de Luanda, que deveria abrir a temporada futebolística amanhã, domingo, no estádio da Tundavala, diante da Académica de Lubito, vê assim adiada a abertura desta temporada nacional e que no mesmo dia de ontem, sexta-feira, o Conselho Técnico Desportivo da Federação Angolana de Futebol, na posição do seu presidente José Neves, fez referência que está adiada a realização da Supertaça, que estava marcada para amanhã, domingo, às 16 horas, no estádio da Tundavala, na província da Huila, e também a primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol, o Girabola, cujo sorteio foi realizado na passada manhã de quinta-feira. Estão todos aqui expectantes, me refiro à imprensa que marca presença em grande número aqui na sede do clube do Eixo Viário, para saber de viva voz a real posição do clube relativamente a esta situação que é a suspensão do clube de toda a temporada futebolística nos próximos 2 anos. Como fiz referência, a abertura da temporada desportiva nacional está marcada para domingo, no caso amanhã, o que já não vai acontecer em função desta situação que é tornada pública por via do comunicado da Federação Angolana de Futebol, datada de 31 de agosto, mas apenas ontem o mesmo foi tornado público pelos os órgãos de comunicação social. Nós aqui na sede do clube aguardamos pela presença do representante máximo desse clube, o senhor Tomás Faria, que vai presidir esta conferência de imprensa. Fomos informados pelos membros da organização desta conferência de imprensa que o mesmo pode chegar aqui à sede do clube no eixo viário aqui à Baixa de Luanda, para poder falar aos jornalistas relativamente à posição da sua direção desta conferência de imprensa, que vai esclarecer a posição do Clube Atlético Petróleos de Luanda relativamente o que realmente se passou para que fosse alvo desta suspensão durante 2 anos. De recordar que o Petro de Luanda, além do Campeonato Nacional e da Taça de Angola e da Supertaça que deveria abrir amanhã na cidade de Lubango, está também envolvido nas eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões de África e da Supercopa, uma nova competição organizada pela Federação Angolana de Futebol. Conforme fazia referência no comunicado do Clube Atlético Petróleos de Luanda, que foi tornado público nas primeiras horas de hoje, sábado, porque foi por volta da 1h da manhã e 20 minutos que este comunicado veio a público, no qual passamos a fazer referência. O Atlético Petróleos de Luanda, através desta nota, vem anunciar que tomou conhecimento da inexistência de factos sem fundamentos legais para a sua aplicação. Deste modo, citado o documento, a nação tricolor e amantes do desporto nacional que fiquem tranquilos, pois será apresentado o competente recurso ao órgão jurisdicional da Federação Angolana de Futebol. Ainda segundo o documento que viemos citando, gostaríamos de realçar que em momento algum o Atlético Petróleos de Luanda se refutou em colaborar com o Conselho Desportivo da Federação Angolana de Futebol e inclusivamente tudo foi feito para atender às suas solicitações. Ainda o documento em referência, que é o comunicado do Petro de Luanda, tornado público na última madrugada, faz referência que a prova disso são as comunicações trocadas entre as duas instituições que atestam a disponibilidade em cooperar. E ainda a mesma nota faz referência que, de forma detalhada e para prestar melhores esclarecimentos para as evidências de que fazem referências nos parágrafos anteriores, segundo o comunicado do emblema tricolor, vem o Atlético Petróleos de Luanda comunicar a realização de uma conferência de imprensa este sábado, 2 de setembro, às 18 horas,
na sede do clube, no Eixo Viário, aqui onde nos encontramos desde aproximadamente 45 minutos. A conferência de imprensa que estava marcada para as 18 horas, são agora 18 horas e 28 minutos, pode começar a qualquer momento. Como fiz referência, que é aguardado a todo instante que chegue aqui a esta sala o presidente do Clube Atlético Petróleos, Tomás Faria. Ontem esta notícia caiu como uma bomba para os adeptos do desporto nacional e do futebol em particular, que dava a conhecer a suspensão do Atlético Petróleos de Luanda, a suspensão do presidente do Cabos Corpo do Palanca, Bento Kangamba, e a despromoção desta mesma equipa, que é o Cabos Corpo do Palanca, que ascendeu ou regressou esta temporada para o escalão principal do futebol nacional, bem como a suspensão da equipa da Académica do Lubito e o 1º de agosto, que terá de pagar uma multa. A ver, vamos o que nos será dado a conhecer nos próximos instantes pela direção do Atlético Petróleos de Luanda, no sentido de sabermos qual é a real posição acerca desta suspensão imposta pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol. Nós voltamos a qualquer instante, a partir daqui da sede do clube do Eixo Viário, onde vamos conhecer a real posição do Atlético Petróleos de Luanda relativamente a esta suspensão de 2 anos da sua equipa principal de futebol de toda a atividade desportiva nacional. Até já! Mais uma vez estamos de volta, amigo internauta. Esta conferência de imprensa, inicialmente marcada para as 18 horas, são passadas mais de 1 hora e 35 minutos, a mesma ainda não começou, e segundo os responsáveis por este evento, que é aguardado com alguma expectativa em função do número de jornalistas aqui presentes, o motivo está relacionado com a chegada há bem pouco tempo, há mais de 1 hora, ao território nacional do presidente do clube, Tomás Faria, que também já se encontra aqui nas instalações, ou seja, na sede do clube Atlético Petróleos de Luanda, onde será o mesmo a presidir esta conferência de imprensa de reação ao comunicado da Federação Angolana de Futebol, que suspende a equipa principal de futebol do Petro de Luanda por 2 anos. Esta conferência de imprensa, como referenciei em instantes, é aguardada por alguma expectativa, não só pelos jornalistas aqui presentes, mas por todos aqueles que são os adeptos do futebol nacional e do desporto em particular, porque esta é uma situação inédita no futebol angolano, onde uma equipa, no caso a equipa campeã em título ou bicampeã nacional, acaba por ser suspensa pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol. Esta comunicação que começou, ou seja, este processo começou ontem por via de um comunicado tornado pela Federação Angolana de Futebol, FAF, num comunicado datado de 31 de agosto e que ontem, no final da tarde, foi tornado público e retomado pelos órgãos de comunicação social nacionais e estrangeiros. O Petro de Luanda, que amanhã deveria abrir a temporada nacional com a disputa da Supertaça no estádio da Tunda Vala diante da Académica de Lubito. A Académica de Lubito, também é outra visada neste processo, também acaba por ser sancionada, tal como o 1º de agosto, que irá pagar uma multa. Bento Kangamba, que é o presidente do Cabos Corpo do Palanca, fica suspenso por 4 anos, e esta equipa do Cabos Corpo do Palanca, que regressou à 1ª divisão, também deixa de divisão em função do que consta do comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol. Além do que acabei de referenciar, que esta equipa do Petro Luanda estaria envolvida na competição interna, também as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões, onde teria que disputar com a equipa do Desportivo de Songo de Moçambique. Curiosamente, esta mesma equipa que acabo de referenciar, que é o Petro de Luanda, campeão nacional, também irá participar de uma competição que é a Supercopa Africana, cujo sorteio já aconteceu, e o Petro de Luanda, se tiver que jogar, vai defrontar a equipa do Mamelodi da África do Sul. Eu referenciei em instantes que existe uma grande expectativa em torno do que poderá vir a ser esta conferência de imprensa, porque é o assunto do momento a nível nacional, que é esta situação que envolve
4 equipas do futebol nacional, e o Petro de Luanda reagiu na última madrugada com um comunicado e hoje dará uma conferência de imprensa para, de viva voz, na figura do seu responsável principal, Tomás Faria, que vai falar aos jornalistas a posição do clube relativamente a esta suspensão que caiu como uma bomba para os adeptos do futebol nacional, até porque, além do Petro de Luanda, estão numa situação semelhante à Académica do Lubito, que seria o adversário amanhã da Supertaça diante do Petro de Luanda na cidade da Huila, no estádio da Tundavala, o Cabos Corpo do Palanca, que desce de divisão, e a equipa do 1º de agosto, que irá pagar uma multa. Nós aguardamos aqui nestas instalações, aqui no eixo viário, a Baixa de Luanda, a qualquer instante, a presença dos responsáveis da direção do Atlético Petróleos de Luanda e na figura do seu presidente Tomás Faria, para tecer as considerações reais do que o clube pensa relativamente a esta situação, que acaba por causar uma série de imbróglios a nível do futebol nacional, até porque na próxima semana nós também vamos ver jogar a Seleção Nacional de Futebol, as eliminatórias de acesso ao CAN da Côte d'Ivoire no mês de janeiro do próximo ano 2024. Este jogo será diante do Madagascar, também no estádio da Tundavala, na cidade do Lubango, a província da Huila. Acontece na próxima quinta-feira. E, curiosamente, é uma pergunta que nós também traremos aqui a esta conferência: qual será a posição do Petro de Luanda relativamente aos seus jogadores que foram convocados para esta seleção nacional? Eu não me vou alongar muito agora nesta nossa comunicação. Vamos aguardar, conforme fiz referência, pelo responsável máximo deste clube, que é o Sr. Tomás Faria, que já se faz a sala, e dentro de mais alguns minutos vai começar esta conferência de imprensa, até porque, conforme referenciei, o presidente do clube acaba de chegar aqui no local onde nos encontramos, nesta sala, que é o ginásio Atlético Petróleos de Luanda, onde dentro de mais alguns instantes vai começar esta aguardada conferência de imprensa que envolve o Atlético Petróleos de Luanda, e, conforme referência, já se faz presente aqui na sala o presidente do clube, Tomás Faria. Num comunicado que facilmente confunde as pessoas, a suposta condenação do Petro de Luanda, que resultou na nossa suspensão, será levada no recurso ao órgão jurisdicional da FAF. Por isso nós vamos recorrer, como é óbvio, a nível do órgão jurisdicional. Portanto, e não está, e vou reiterar aqui, que essa suspensão não está relacionada com casos de corrupção, mas sim com a alegada falta de verdade e com o dever de colaboração. É o que nós temos no comunicado oficial, que nós não colaboramos. Por isso, é bom que isso fique claro, porque não sabemos quais são as intenções, porque esse comunicado sai com primeiro a sexta-feira, segundo a faltar um dia para se fazer o jogo da Supertaça, e depois meio confuso, e porque primeiro foi parar as redes sociais antes de vir parar até nós, quando todas as outras comunicações à volta do processo, primeiro nós recebemos, depois foi para o público. Inclusive, quando se convocam os atletas, primeiro nós recebemos a comunicação, depois é que vai para o público. Mas neste caso, parece que havia grande vontade de se criar aqui algum sensacionalismo. Por ser muito importante, eu volto a repetir: o Atlético Petróleos de Luanda não está e nem esteve envolvido em qualquer ato de corrupção. Não foi indiciado e acusado por qualquer prática de corrupção e não foi condenado com fundamento direto ou indireto relacionados com atos de corrupção. É bom que isso fique claro, porque já começamos a sentir alguns sinais próprios de quem, com maldade, portanto, fez esse comunicado, tal como se apresenta. Neste ponto, é com enorme estranheza e admiração que percebemos que o Conselho de Disciplina suspende o Atlético Petróleos de Luanda de todas as competições
durante 2 anos, repito, 2 anos, por faltar com verdade e não colaborar. E eu estou a repetir isso porque é preciso que fique claro que o que está a ser abordado nesse comunicado é isto: a dizer que nós faltamos com verdade e não colaboramos. Quando o fez, não é? E nós temos provas disso. Nós colaboramos com a Federação, e eu depois vou pôr à disposição das evidências que nós temos aqui. Portanto, as cartas e as respostas, os senhores jornalistas podem ter acesso, podem ver cada uma delas. Tivemos, durante esse período, 4 correspondências que vieram da Federação e nenhuma delas ficou sem resposta. Portanto, nenhuma delas ficou sem resposta. Por isso, nós o fizemos e temos as provas, e no âmbito das relações institucionais, bem como ao respeito pelas instituições, o Petro tem vincado sempre a necessidade de diálogo com a FAF. Sempre. A última vez que reunimos com a FAF até foi a pedido, ou seja, foi sob promoção do Williet e do Bravo de Maquis, onde também foi o representante da ANCAF. Por isso, e foi uma reunião, só Deus sabe. Mas mesmo assim, nós nunca deixamos de colaborar com a Federação. Porquanto é neste ímpeto que, no âmbito e nas sucessivas interpelações espoletadas pela FAF, o Petro sempre se mostrou próximo e disponível em atender às questões levantadas, sem nunca colocar entraves na comunicação e ou apresentação dos elementos solicitados e invocados no referido comunicado, que, como era culpa e dolo, foi apenas divulgado nas redes sociais, como já disse, e nos órgãos de comunicação social, sem nunca ter sido notificado o Petro. Como disse, não há nenhuma convocatória de atletas que nós não recebemos em primeira instância. Quando a imprensa fica a saber quem são os atletas do Petro que estão convocados, nós já sabemos que calhar há uma semana ou 2 semanas. Portanto, este é o procedimento normal. O que é estranho é que, por haver eventualmente aqui neste comunicado algo que é inconfesso, não é? Então surgiu esse comunicado, portanto, nos moldes em que surgiu. Regra geral, os comunicados oficiais saem às quartas-feiras, extraordinariamente às quintas, mas esse pelo menos saiu à sexta, não é? Para não dar um dia sequer de tempo para se fazer qualquer recurso e não haver o jogo da Supertaça. Bom, como já disse, isso de dizer que não há colaboração, para nós é falso, e temos aqui as provas de que colaboramos. E quando estamos a falar de colaboração, estamos a falar de responder a todos os ofícios que nos foram remetidos. O que veio por e-mail foi respondido por e-mail, e o que veio em ofício normal também foi respondido por ofício. São essas 4, portanto, correspondências que nós recebemos e nós automaticamente, portanto, enviamos as respostas. Agora, se as respostas não agradam à FAF, isto é outra coisa. Dizer que nós não colaboramos, portanto, temos que discutir, porque isso estamos a falar da teoria de percepções. Não colaborar é o quê? Se nós respondemos todas as correspondências, que estão aqui, e a FAF, a Federação recebeu, o que é que significa para a Federação não colaborar? Bom, como dizia, nós sempre nos mostramos próximos e disponíveis em atender às questões levantadas, sem nunca colocar entraves na comunicação e ou a apresentação dos elementos que foram solicitados, que estão neste comunicado, com mera culpa e dolo. Foi apenas divulgado nas redes sociais, como já disse, quando devia ser, portanto,
devia passar pelo menos primeiro pelos cursos. Segundo, prova disso, e eu vou fazer aqui uma resenha daquilo que aí está, dos documentos que aí estão, é que todas as interpelações que a FAF nos enviou, temos aqui a referência. No dia 19 de junho, a FAF, portanto, interpelou-nos por via do ofício de referência 563 SG, Conselho de Disciplina da FAF, barra 23, e nós respondemos no dia 20, porque normalmente a Federação, quando envia, dá um prazo, dá sempre ou 5 dias ou 8 dias, portanto, e nós, dentro deste prazo, procuramos responder. Esta primeira carta do dia 19, nós respondemos no dia 20 do mesmo mês, através do nosso ofício, referência 2480, barra 1818, barra PC, barra 2023. Por isso, no dia 24 de julho de 2023, fomos também interpelados, mas aqui foi via e-mail, pela FAF, tendo também nós respondido logo no dia seguinte. Dia 25, nós respondemos logo, pela mesma via, também foi por e-mail, não é? Concordando com a audição dos atletas, conforme foi solicitado pela FAF, porquanto o Petro apenas solicitou que o horário para audição por via Zoom, que era o pretendido pela FAF, não seria possível e que os atletas estavam disponíveis a serem ouvidos depois do treino matinal, ou seja, às 13 horas do mesmo dia, e que a FAF se dignasse em remeter o link para os devidos efeitos. Por isso, está aí a resposta, portanto, a Federação recebeu e tem conhecimento. É verdade que a FAF não voltou a nos responder. Apesar de ter aberto e lido o e-mail, porque a gente consegue ver se abriu, se visualizou e se viu ou não. Neste caso particular, eles abriram o e-mail, viram o e-mail. Nós demos conta que o e-mail foi aberto. Não é? Isto às 10h30 do dia 26 de julho de 2023. Por isso, a FAF também não colaborou conosco porque não nos respondeu. Não obstante a isso, no dia 26 de julho, foi novamente o Petro interpelado via e-mail pela FAF em relação ao ofício 0705 SG FAF barra 23, tendo o Petro respondido por via do ofício 2951 3025 PC 2023, datado de 27 de julho. Por isso, no dia seguinte, nós respondemos, porquanto, pela mesma via, isso foi também por e-mail que nós recebemos, e está aí, depois podem fotografar. Nós remetemos, portanto, o ofício à FAF, sem também a FAF nunca ter acusado a sua recepção. Outro sim, e em relação ao áudio a que se fundamenta a FAF, foi no dia 10 de agosto de 2023 que nós novamente fomos interpelados, portanto, via e-mail, pela FAF, tendo o APL respondido pela mesma via, no dia 14 de agosto, por isso estamos a falar 4 dias depois, com ofício sob o número 2187, 3148/PC, 2023, respondendo que desconhecia o áudio aludido pela FAF, mas igualmente solicitou que a FAF remetesse oficialmente à consideração do Petro o áudio oficial, o que nunca chegou a acontecer, considerando o facto de a FAF reservar-se ao silêncio, como se nenhum valor jurídico tivesse a posição requerida pelo APL. Ou seja, explico melhor. Na carta, no pedido que a FAF remete, manda-nos uma carta e diz: olha, nós gostaríamos que se pronunciassem sobre o áudio que trata
deste caso, está aqui a carta, não é? Nós não recebemos oficialmente o áudio. Nem a Federação juntou uma pendrive, juntou qualquer instrumento digital com o áudio. E o que nós dissemos é, nós não nos conseguimos pronunciar porque não temos o áudio oficial que fazem referência. Se nós não temos o áudio oficial a que fazem referência, obviamente não temos como responder. Pedimos então que nos enviassem o áudio oficial para nos pronunciarmos. E, pelo menos, o que veio é esse comunicado oficial. Portanto, não veio o áudio até hoje, mas veio este comunicado oficial. Por isso é para ver aqui que não é um problema de nós não estarmos a colaborar. Nós temos aqui factos que a FAF não está a colaborar também com o PET. Não está a colaborar também com o PET. Porque se a FAF tivesse a colaborar, porque não me venham dizer que está a circular um vídeo nas redes sociais e nós temos que procurar, não sei onde está esse vídeo, não é? Procurar nas redes sociais, não sei quanto tempo levaria até encontrar e não sabemos se é autêntico, se não é autêntico, se é o mesmo o áudio que a Federação está a fazer referência ou é o outro, nós não sabemos. E temos que responder a dizer, olha, é isso ou é aquilo. Bom, nós somos uma instituição, como a FAF é uma instituição séria, e que trabalha com base em evidências, com base em factos claros. Não nos pode mandar uma carta, um ofício, a dizer pronuncia-se sobre um áudio que está nas redes sociais. Que áudio é que está nas redes sociais? Como é que isso funciona? Quer dizer, fica muito difícil. E pelo menos a FAF deveria então remeter-nos o áudio que faz referência na carta, para nós eventualmente podermos nos pronunciar. A verdade é que a FAF não remeteu o áudio e veio este comunicado 31. Veio este comunicado 31, que é o comunicado, portanto, se calhar com a intenção de criar um filme, né? Criar este cenário. Mas nós que lidamos com futebol sabemos que o mais importante é a bola rolar, o mais importante é ver jogo, o mais importante é ver futebol. Por isso, e não são essas coisas que ajudam a desenvolver futebol. Contudo, nós também constatamos que aos clubes que comprovadamente, pelo menos pelo comunicado, não é? Que eles dizem que corromperam e adulteraram resultados, o que estamos a ver é que a FAF põe com perda de pontos insignificantes e descida da divisão. Quer dizer, que há um clube que não colaborou e vai ficar 2 anos sem jogar, ou seja, daqui a 2 anos vamos entrar na segunda divisão e se conseguirmos passar, daqui a 3 anos vamos fugir a bola. E há um clube que não colaborou efetivamente, há um clube que corrompeu de acordo com eles, né? Estou a falar de acordo com o que está escrito. E eles estão dizendo, não, você paga a sua multa e continua. E vocês, não, vocês vão só deixar de divisão, próximo ano volta. Mas esse aqui que colaborou, porque nós colaboramos, esse vai ficar 2 anos, e vamos ver se daqui a 3 anos eles entram na segunda divisão e depois vêm jogar. Quer dizer, estamos mesmo a brincar de futebol, né? E principalmente com as instituições que representam o país, como nós representamos, com o sacrifício que fizemos para termos o clube onde está hoje. Por outro lado também, e já fiz um pouco de referência, aos clubes que nem sequer se dignaram a colaborar, porque aqui, segundo eles não se dignaram a colaborar, porque não responderam determinadas cartas, mas nós respondemos, não é? Que aí está, é uma multa, quer dizer, ficamos sem perceber, na verdade, depois, como é que se começaram a tomar esses pesos, ou essas medidas, dizer assim, ó, quem fez isso tem aquele peso, quem fez aquilo tem outro peso, quando no mesmo comunicado, é claro, diz, olha, notificamos os clubes A, B e C para se pronunciarem sobre o áudio, apenas o Petro respondeu dizendo que não tem o áudio oficial, os outros não responderam. Como não responderam, pagam multa. Esse, como respondeu, fica 2 anos, ok? Esse é o castigo de quem respondeu. Quer dizer, estamos numa situação muito complicada. Por isso, nós somos obrigados aqui a questionar os critérios do Conselho de Disciplina da FAF e se existe alguma intenção mascarada contra o Petro ou não, né?
porque nos últimos tempos, e tenho que voltar à supertaça, desde que nós ganhamos na Assembleia aquele caso da supertaça, em que tinha que haver o segundo jogo, portanto, o cenário tem sido este. Lembro-me que antes disso já tínhamos o cenário do Avelino Lopes. Quase que nós não jogávamos no Kwanza Sul, em Calulo. Nós jogávamos em Calulo porque quando a equipa tinha que entrar em campo, ligam-me a dizer que o Petro não pode entrar em campo enquanto não pagar o Avelino Lopes. Não havia condenação, não havia prova de nada e não podíamos jogar se não pagássemos o Avelino Lopes. Poderíamos não termos jogado naquele dia e ter falta de comparência, mas a verdade é que os factos depois foram mostrar o contrário. Nós fomos ou nós vencemos o caso, e se nós jogássemos naquele dia no Lisboa, como é que seria? É o mesmo que está-se a passar aqui, não é? Quer dizer, está-se a criar aqui um cenário, porque na última reunião foi muito claro o que foi dito. Foi muito claro que, às vezes, o que nós falamos aqui, quando estamos a enaltecer o trabalho que estamos a fazer, não agrada a muitos. E foi muito claro, a ponto de se ter dito que, quando cheguei da África do Sul, quando fomos para a meia-final, no aeroporto fui entrevistado e não fiz menção à Federação, só fiz menção à Ministra e etc. Quer dizer, há coisas aqui muito complicadas. A forma como nós jogamos a Supertaça o ano passado, né, que se criou um cenário só na véspera é que tudo aconteceu. Quer dizer, há aqui coisas que nós, quando olhamos para isso, sentimos a perseguição que existe. Sentimos a necessidade de roubar aquilo que está a ser feito e com muito sacrifício. Quando nós fazemos um esforço para, pelo menos, elevar os níveis do futebol angolano a nível continental, e nos últimos anos temos estado a representar o clube nesse sentido. E agora vamos provavelmente ir para Moçambique sem pelo menos um jogo oficial. Não é? Sem pelo menos um jogo oficial. Bom, se isso agrada quem organiza o futebol, então, meus senhores, o futebol não está a ser bem organizado. Ou não está a ser organizado por quem devia. Porque isso não devia agradar. Por isso nós tínhamos que ter já jogo da Supertaça, jogo do Girabola, para termos uma boa representação em nome do país. Porque quando nós temos uma boa representação, é o país. Eu mesmo estive na última Assembleia da CAF em que participei, com o Presidente Autor, e ele recebia os parabéns, porque Angola tinha estado nas meias finais com o Pedro. Eu acho que isso devia agradar. Não sei se o Conselho de Disciplina, portanto, tem essas informações, mas a verdade é que na reunião em que se debateu aquele caso da Supertaça, a Presidente do Conselho de Disciplina foi muito indelicada comigo. Se eu fosse do estilo dela, se calhar não sei o que seria daquela reunião. Por isso, um assunto de direção, o Conselho de Disciplina interviu. O Conselho de Disciplina tem as suas competências. Aquele era um assunto de direção. A forma como interviu e a forma como vamos vendo os casos de Pedro, portanto, está muito claro aquilo que se pretende. Mas nós vamos continuar, portanto, a fazer com que, ainda assim, o futebol continue a ir bem e nós, Pedro, naquilo que, portanto, depende, nós vamos continuar a fazer esse esforço. Bom, então, há aqui alguns casos que nós gostaríamos de referenciar. Alguns já fui adiantei já alguns. Por exemplo, esta posição despoletada pela FAF mostra uma equidistância dos princípios éticos, deontológicos e profissionais, porquanto tratar-se de uma instituição de utilidade pública, cujas solicitações e interpelações carecem de resposta em tempo útil. O que não se vislumbrou, quer no contacto estabelecido com a mesma, isto é, conforme já fiz referência nestes e-mails, o que nós pensamos, isso visa pura e simplesmente violar os critérios da boa gestão, que impedem em responder
o sim ou não, primando assim pela violação do princípio da cordialidade, que certamente faltou ao Conselho de Disciplina da FAF. Não obstante a isso, e apenas por mera referência, considerando o critério mutandis, se a FAF acredita no seu poder discricionário, conhecedor dos princípios de sua convivência, cívicos e éticos, em que termos a FAF condenou Pedro? Quando, em momento algum, este clube soube que contra si tramitava um processo disciplinar, facto que claramente demonstra um cenário de filme de terror a quem nos intitulamos por perseguição sem tréguas, mas caracterizado pela violação grosseira dos princípios do acusatório, bem como do contraditório, que no ordenamento jurídico angolano possuem consagração constitucional e não são afastáveis por normas de fontes internacionais. Não nos parece que é muito difícil o Conselho de Disciplina chamar-nos num processo, sermos ouvidos num processo, se é que houvesse necessidade, do que fazermos esse filme que aqui está acontecendo. Assim, enquanto representante de todos os adeptos e sócios do Petro de Luanda, peço-vos que fiquem tranquilos e calmos. A deliberação do Conselho de Disciplina será por nós impugnada, impugnação esta que se reveste obrigatoriamente de caráter suspensivo da medida. Por isso, o Petro vai jogar a Supertaça de Angola, para a qual nos apuramos, com direito e mérito próprio, com muito suor de todos os nossos jogadores, equipa técnica, os nossos adeptos que não param de nos apoiar a nível de todos os campos, e vai disputar o gira-bola nas datas que a FAF assim entender. A participação nas competições africanas também está confirmada, e aproveito também para desmentir algumas fake news que correm e que falam da possibilidade de perdermos o título de campeão nacional da época passada. Tal não corresponde à verdade. Continuamos a ser o clube mais titulado de Angola, com 17 títulos de gira-bola, por muito que isso não agrada a algumas pessoas, mas é a verdade e ela continuará a prevalecer. Hoje, no sorteio da Super League, infelizmente, houve um momento em que se falou deste caso de Angola. Não sabemos se essa era a intenção da FAF, para manchar o seu próprio clube e o seu próprio país. Numa altura em que o governo angolano, depois de tanto insistirmos, está a investir muito dinheiro no estádio 11 de novembro, para que o estádio possa acolher os jogos da Supertaça, e temos um Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol que diz que nós não colaboramos e por isso ficamos 2 anos sem, vamos ficar 2 anos suspensos. Portanto, uma colaboração que nós não vimos, portanto, em que se fundamenta, porque em todos os casos que fomos interpelados respondemos. Repito, se a resposta não agrada, é diferente. Agora, dizer que não colaborou, isto nós temos provas, temos factos aqui para mostrar. O Atlético Petróleos de Luanda vai seguir os seus trâmites legais para repor a verdade e defender o seu bom nome, preservando sempre os seus interesses e os do futebol angolano. Também quero reiterar a nossa disponibilidade, como sempre, para colaborar seja com quem for, principalmente com a Federação Angolana de Futebol, na defesa de um futebol justo, transparente e com mais qualidade, pois só assim conseguiremos ser todos melhores. Deve ser esse o foco de qualquer direção da Federação Angolana de Futebol, mas, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos assistido a muita violação ao slogan da direção da Federação, que é servir o futebol e a nação. Parece que
nós não queremos servir o futebol e a nação. E a prova disso é essa mancha que estamos a criar em pleno sorteio da Superliga. Por isso, fazer sair um comunicado com uma notícia sensacionalista, uma notícia de quem tem interesses obscuros, porque nós estamos atentos. A luta é derrubar-los. A luta é verem o Petro, portanto, se calhar, como esteve em 2013, 2014, mas nós somos do Petro, somos uma direção composta por homens do Petro e vamos lutar pelo Petro. Por isso, nós não vamos deixar que qualquer indivíduo venha derrubar o Petro. E o Petro não vai a nenhuma segunda divisão, porque nós, se for necessário, estamos a preparar tudo, vamos a todos os níveis, portanto, recorrer desta decisão. Não podemos deixar de estranhar também o timing desta deliberação, como já disse, que é a poucos dias da realização da Supertaça, infelizmente na véspera do sorteio. Se calhar era para nos mandar retirar do sorteio. Não é? Há poucos dias da realização da Supertaça, portanto a Supertaça seria amanhã. Não sabemos porque que utilizaram sexta-feira e principalmente os horários. Eu pessoalmente recebi no período da noite de ontem, cuja data inicial, portanto, já havia sido adiada, essa Supertaça já tinha sido adiada e agora volta a ser adiada. Por isso, está a ser adiado então também o gira-bola a se medir. Praticamente não queremos ver a bola rolar, algo que não entendemos. Mas, entretanto, nós vamos fazer o recurso e vamos tudo, portanto, fazer para que esta situação se altere. Ontem mesmo fui recebendo mensagens e chamadas de alguns mais velhos que já dirigiram o Conselho de Disciplina da Federação e um deles chegou a dizer: no meu tempo eu sempre usei a parte pecuniária, porque nós gostávamos sempre que o futebol, a bola rolasse. Então uníamos sempre com a parte pecuniária. Mas vimos hoje que, não sei se é das novas tecnologias, se é da internet, por isso estão a punir muito o próprio futebol. Em vez de punirem os infratores, estão a punir o futebol. Por isso foi dito por um mais velho, que já foi presidente do Conselho de Disciplina da Federação, portanto ligou-me ontem a falar disso. E tantos outros, infelizmente está uma vergonha o que está-se a viver aqui. Atos como estes, que infelizmente não são isolados, apenas têm aumentando ainda mais o tempo de paragem dos clubes. Portanto, na sua maioria estão há mais de 3 meses. Nós estamos desde 3 de junho, porque fizemos a Taça de Angola, mas os outros estão desde 24 de maio. Por isso, estão 4 meses praticamente sem jogar. E agora, se calhar, não sabemos quando é que isso, portanto, se irá retomar. E como resultado, o que vamos assistir é o que é o problema da qualidade do futebol, bem como a performance competitiva dos atletas, que fica cada vez mais comprometida e os atletas ficam frustrados. Os atletas treinam para jogar. Os treinadores ficam frustrados. Um treinador que está a preparar uma equipa para amanhã jogar a Supertaça e chega essa notícia que já não vai jogar, nem sabe como fazer. Né? E é pena, porque é o nosso país que perde com isso. É o nosso país que, nesta altura, está com mais. Mas o Conselho de Disciplina, portanto, da Federação, melhor saberá a forma como acha que o futebol deve andar. Como é que podemos esperar que os clubes e seleções nacionais tenham sucesso nas competições internacionais e se possam afirmar com regularidade como referências no futebol africano? Como é que a gente pode conseguir isso? Por isso, nós já vamos jogar com Moçambique, que tem 16 jogos. Até a altura tinha 16 jogos e terá de certeza mais. Por isso, estávamos para ter pelo menos um jogo oficial. Não vamos ter. Fica sempre mais difícil para nós. Não é? Para o país. Não apenas para o Pedro. Caros jornalistas, caros tricolores aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores,
Este é um momento em que temos de estar mais unidos, porque o futebol serve aos jornalistas, serve aos adeptos, portanto serve a todos nós. E em prol deste futebol, que tem que ser justo, limpo e transparente, e de um Petro cada vez mais orgulhoso do seu percurso de mais de 40 anos, que queremos que continue a ser de enorme sucesso nacional e internacional.